Boa tarde, parceiros da PHB. Aqui é o Ivan. Hoje estamos aqui no webinar com o nosso parceiro Demeg. Temos bastante novidade aí para mostrar para vocês. Já faz um tempo, né, que a gente está falando aí no nosso material de marketing, no Instagram, nas redes sociais, sobre o LRF e o EdClean. São novidades, são bastante interessantes e é muito interessante esse momento para a gente falar aqui por webinar, porque são tecnologias que às vezes numa imagem você não consegue compreender, sem ter alguém falando, né, sobre o assunto, fica um pouquinho um pouquinho difícil, né, porque é algo que é bem diferente, né, de outras coisas que tem no mercado. Fica até difícil de traçar um comparativo com coisas que a gente já conhece, né? Talvez alguma outra fabricante tenha, a gente consegue entender, mas não é o caso, tá? Então é importante esse momento, pessoal, para que vocês consigam depois conversar sobre esses assuntos, né? Sobre esses diferenciais com os clientes de vocês, né? Então hoje o Lucas, pessoal, Lucas Monteiro aí, da Demeg, ele vai explicar para nós exatamente o que é isso. Ele vai também falar um pouquinho da Demeg, ele vai falar do módulo 610 que a gente comercializa aqui, disponível na nossa plataforma hoje, tá? Alguns avisos antes de eu soltar a palavra para o Lucas só, tá? É importante, pessoal, que vocês não deixem as dúvidas lá para o final, o finalzinho do webinar. Já vai mandando, tá? Vai mandando aí para mim, porque se você deixar lá para o final, você corre o risco de eu acabar passando batido, né? Acabar nem vendo, dependendo aí de como os outros colegas vão ter dúvida, eles vão ir mandando e a sua pode acabar, infelizmente, passando desapercebido. Esse webinar aqui, gente, ele fica gravado, tá? Então, se você tá vendo já no nosso canal do YouTube, por favor, já clica aqui no joinha, tá? Dá uma força aí pra gente, já se inscreve no canal também. E para quem tá vendo ao vivo, pessoal, caso você queira rever depois no YouTube, tá? Fica difícil sempre para mim passar uma previsão, né? Porque nosso designer aqui precisa colocar a vinheta, né? Precisa fazer o fechamento do webinar para subir para o YouTube. Então, para você ficar sabendo quando a gente vai postar ele, eu coloquei nos links aqui desse webinar, tá? O nosso canal do YouTube. Você vai já se inscrever lá e você vai ativar o sininho para receber a notificação de quando a gente postar esse webinar no nosso YouTube. Lucas, seja bem-vindo aí, tá? Mais um webinar que a gente faz aqui. A palavra é tua. Beleza, Ivan. Muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado a PHB pela parceria aí, que tem dado muito certo junto com a Demeg. É uma satisfação estar aqui hoje, pessoal, trazendo esse conteúdo para vocês e principalmente trazer essas tecnologias que, como o Ivan falou, são de autoria da Demeg, né? Novidade aí que a gente trouxe para vocês, além do EdClean, que a gente já conhecia do outro módulo de 605, agora a gente está trazendo também a tecnologia LRF. Então, a ideia aqui do nosso webinar é mais um bate-papo aqui. Eu vou trazer primeiramente, apresentar o que é cada tecnologia, né? Falar um pouco também da empresa no início, da bancabilidade da Demeg, e aí a gente parte aí para especificar mais essa tecnologia para que vocês consigam vender, trazer essa tecnologia para o cliente final de vocês e mostrar as vantagens que é adquirir o módulo Demeg aí, juntamente com a PHB, tá? Então, obrigado, Ivan. Só me confirma se a tela está aparecendo certinho para ti. Sim, Lucas, está aparecendo os slides, está no primeiro slide agora, tá? Perfeito, tá bom então. Então, pessoal, como o Ivan falou, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou engenheiro da Demeg e hoje eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu só tirar aqui, apresentar um pouco para vocês o módulo 610 N10RT que a gente está trazendo aí junto com a PHB. Já está disponível no estoque da PHB para venda, mas para iniciar eu gostaria de começar falando um pouco sobre de quem é a Demeg. Eu sei que muita gente já escutou, né, que a gente está junto aí desde o ano passado aqui no Brasil com a PHB, mas eu vou revisar para quem ainda não conhece a marca. Então, de onde surgiu a Demeg, né? Que marca é essa? Então, a Demeg, ela faz parte de um grupo lá da China conhecido como Grupo Henjiang, que é esse grupo aqui, esse nome aqui que está na tela.
esse grupo ele é muito gigante na China, né? Ele foi fundado em 1976, então tem mais de 50 anos de história, tá? É um grupo, né, que hoje fatura mais de 12 bilhões de euros por ano, então tem uma bancabilidade aí por trás de uma solidez financeira muito forte. Vou mostrar mais na frente com os certificados de bancabilidade para vocês. Possui mais de 50 mil colaboradores aí por todo o mundo, e ele é acionista controlador, né, o grupo de 6 empresas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Então a gente tem 6 empresas de capital aberto, né, no qual a Demeg é uma dessas empresas. E essa empresa também o grupo possui mais de 200 empresas, tendo 6 aí de capital aberto. Então, para iniciar, falando o que é que o grupo faz, o que é que o grupo produz, o grupo Hendian. Bom, a gente está em 4 áreas de produção, né, de industrialização principais, que são a elétrica e eletrônica, da qual a Demeg faz parte, com a parte de magnetismo e também de solar e baterias, a Tosco Iluminação, que é uma empresa de LED, que é muito famosa, é top 50 mundial na indústria de LED, e no Ovo, que também é uma empresa que faz a parte de magnéticos, mas para pessoas com PNE, né, com necessidades especiais. Então a gente faz equipamento para essas pessoas também, esse tipo de equipamento. E a gente também está na indústria farmacêutica, com a produção tanto de maquinário para fazer os remédios, como também os insumos para o medicamento. Então a principal empresa, né, dessa área de fabricação é a Peloa, que está entre o top 100 mundial, entre as maiores empresas da indústria farmacêutica. E a gente também está na indústria de filme e entretenimento lá na China. Então, hoje a gente possui os maiores estúdios de cinema da China, né, conhecido como o Henjiang World Studios, que é o nome da empresa, né, do grupo, que é responsável por essa parte. Então, hoje, 80% dos filmes da China eles são produzidos nos nossos estúdios, que fica nessa província de Henjiang, por isso o nome Henjiang Grupo. E também essa província ela acabou sendo conhecida como a Hollywood chinesa, né, por causa dessa fama de todos os filmes serem produzidos nessa cidade aí, nessa província. E também, para finalizar, a gente também está na produção de serviços modernos, que é a construção de aeroportos, trens de alta velocidade e hospitais modernos. Então, é só para mostrar de onde vem, né, o grupo Hendian, mas falando mais agora sobre a Demeg, especificamente. Então, a Demeg ela foi fundada em 1980, tem mais de 44 anos de história. Iniciou sua produção em 1980 com a produção de materiais magnéticos, componentes magnéticos, e que tipo de componentes? Né? Tudo aquilo que é necessário para um motor ser produzido. Então, ferrita, magnetita, motor, materiais de liga, o próprio motor em si, a Demeg produz desde 1980. E a gente tem uma representação muito grande mundial nesse mercado, porque hoje nós somos top 1 do mercado mundial de componentes magnéticos, que foi com o que a gente iniciou em 1980. Só para vocês terem uma noção, né, da história da Demeg, esse mercado a gente possui 30% do market share mundial de componentes magnéticos. E o segundo lugar, né, a segunda empresa, ela possui menos de 10%. Ou seja, a Demeg possui um share gigante nesse mercado, que foi como a Demeg começou a se consolidar no mercado mundial. E hoje nós somos os principais fornecedores de grandes empresas das top 500 empresas do mundo, né? O Fortune 500 Global. Então tem a Bosch, que é uma empresa muito conhecida da fabricação de motores. Então os motores da Bosch, eles são produzidos pela Demeg. Os inversores da Huawei possuem componentes magnéticos que são produzidos pela Demeg. A Panasonic, os eletrodomésticos, a Siemens, a Dell, a Microsoft. O celular da Samsung e da Apple, o motor que faz vibrar o telefone, ele é produzido pela Demeg. Os carros da BYD e da Tesla possuem componentes magnéticos que são produzidos pela Demeg. Então, é só para mostrar para vocês, pessoal, a história da empresa, né, que não é uma empresa que surgiu agora, né, tem quase 50 anos de vida aí, trazendo são 44 anos de história, trazendo esse leque de produção. Então, em 2009, a gente inicia com a produção do fotovoltaico, né, como está aqui para vocês. Então, em 2009 a gente iniciou a produção tanto de wafer, célula e módulo. Então a gente tem uma produção verticalizada, vou mostrar mais na frente para vocês como funciona isso, e também a produção de baterias de lítio. A gente também tem várias indústrias da fabricação de baterias de lítio, que não é o BESS, é somente as baterias de lítio para carros elétricos, mas a gente ainda não vê no Brasil. Então o mercado do Brasil e da América Latina a gente focou no solar. Então a gente está presente em toda a cadeia fotovoltaica, como você pode ver aqui nesse slide, né? Então desde a fabricação do wafer, silício, o do wafer, célula e módulo, a gente produz. E o que é que isso traz de vantagem, né, para vocês? Aqui,
Hoje a gente sabe que existe muita empresa surgindo na China, fabricante de módulos, que são somente fabricantes de módulos, né? Não fabrica célula, não fabrica wafer. E o que é que tem de problema nisso, né? Pode ser que alguns sejam fiéis a trazer um equipamento de qualidade, mas a gente sabe que a maioria compra as células do mercado que são consideradas células de classe B, C, D, não são de uma qualidade top. Então, quando a gente produz a nossa própria célula, a gente só utiliza célula de qualidade máxima para que o módulo seja entregue na qualidade top, qualidade A para vocês. Então, aqui a gente tem também a rastreabilidade de todo o processo produtivo. Então, a gente consegue aí ter a rastreabilidade desde o silício, né, desde quando é extraído o silício, feito o lingote, o wafer, célula e módulo, a gente consegue ter a rastreabilidade de acordo com o número de set que você apresenta no seu equipamento, a gente consegue rastrear todo o processo produtivo dele. Aqui tem algumas fotos de algumas de nossas fábricas. E aí, falando sobre o nosso negócio, hoje a gente está presente em mais de 80 países e regiões. Então, são 6 fábricas especializadas da China, né, as principais. Mais uma fábrica na Indonésia, que atende o mercado americano, porque a gente sabe que os Estados Unidos ele não permite que sejam vendidos produtos da China. Então, a gente tem uma fábrica na Indonésia para atender o mercado americano também. E a gente está também aí em todos esses países que estão presentes aqui nesse mapa. Então, hoje, na Europa, né, a gente está com uma presença muito forte, sempre foi na Europa, porque, só para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 10% do market share de módulos da Europa, ele é da Demeg, e na França, que é um dos nossos principais mercados, né, a gente possui mais de 50% do market share na França. Então, o que quer dizer isso? Né, que mais de 50% do que é vendido hoje na França de módulo é Demeg. Então, é uma presença muito forte, né, um reconhecimento, referência aí do mercado europeu, na Alemanha também, e também na Holanda. Então, a gente possui aí, conseguiu construir ao longo desses anos um selo, que eu vou mostrar no próximo slide, que é o selo do LPD Research, né, que é o selo de módulo mais lembrado de toda a Europa, né, nesses países. Então, na França, Alemanha e Holanda, a gente recebeu essa certificação por 7 anos consecutivos, né, desde 2018. Falando sobre a nossa capacidade, hoje nós temos uma capacidade de produção de célula de 23,8 gigawatts, tá, de módulo de 21 gigawatts e mais de 50 gigawatts de envios acumulados aí ao longo desses anos. Então, outro ponto importante, como eu falei, além do LPD Research, né, a gente também tem certificações de excelência de produto, que eu vou mostrar mais na frente, que é o PVEL e o RATC. Então, a gente tem 4 anos de PVEL como marca de módulo de melhor performance ou top performance, e também de alta confiabilidade pelo RATC. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Então, falando um pouco agora sobre a nossa fabricação inteligente. Hoje, na nossa fábrica, né, a gente possui uma fábrica 100%, quase 100 pessoas, né, somente com máquina trabalhando. E como é que a gente consegue isso, né, essa automatização? A gente utiliza a conexão 5G, né, a gente chama de 5G Edge Computing, para poder fazer a comunicação entre todos os robôs e todos os braços robóticos em cada processo produtivo, para que toda a comunicação seja rápida e seja tudo automatizado na fábrica. Assim a gente consegue ter uma fabricação praticamente 100 pessoas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, vou colocar aqui para vocês rapidinho. Só um segundo. Beleza. Só dar um play aqui.
Beleza. E aí a gente consegue ter aí, né, na fabricação, nesses robôs esses carrinhos, né, de robôs que ficam andando por toda a fábrica, eles fazem isso de forma automática para levar toda a matéria-prima para cada processo produtivo da linha de produção e assim ter uma fabricação 100% inteligente, como eu falei. E também a gente usa a inteligência artificial para identificar possíveis erros que tenham ali na fabricação. Então, na produção de célula, né, a gente tem lá várias câmeras que ficam fotografando a célula a todo momento, enviando para um computador, uma tela de computador que vai fazer a verificação ponto a ponto através da inteligência artificial para verificar se aquela célula tem erro, tem algum ponto quente, tem algum problema, e aí se tiver ela vai descartar na hora e a linha de produção vai continuar com a célula boa que foi identificada pela IA. Tá? Então, mudando um pouco aqui agora para o desempenho financeiro, tá? Essa parte é bem importante, pessoal, para vocês entenderem como é que a gente analisa uma marca de fato pelo seu desempenho financeiro, pela sua bancabilidade. Eu sei que muita gente já escutou muito sobre Tier 1, PVTech, mas é bom trazer um resumo aqui de todas as certificações que realmente importam na hora de você escolher um módulo bancável que vai se manter no mercado aí pelos próximos 30 anos. Então, a gente costuma chamar de 3 pilares da bancabilidade. São os 3 principais pilares, as 3 principais certificações de bancabilidade que você tem que identificar se aquela marca possui. Então, a primeira e mais importante, né, é o Altman Z Score. Então, para quem não conhece, o que é Altman Z, Lucas? O Altman Z é uma pontuação que ela é calculada por criado um cálculo por um cientista americano chamado Altman, e ele criou o Z-Score, né, que é a pontuação Z. E o que é isso? Através dos relatórios financeiros da empresa, ele faz uma análise total daquela empresa, financeiramente falando, e ele conseguiu fazer um cálculo, né, e uma pontuação. Então, essa pontuação ele consegue prever se aquela empresa tem risco de falência nos próximos 2 anos. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque esse relatório ele é muito acurado, né? A eficiência de conseguir provar que uma empresa pode ter risco ou não de falência é muito grande. Então, aqui, de acordo com a pontuação, ele conseguiu gerar um gráfico, tá? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Então, quanto maior essa nota aqui, né, o Z-Score, melhor a classificação da empresa. Então, ele classificou em 3 zonas, né? A zona de segurança, a zona intermediária e a zona de estresse. Então, o que é mais importante aqui é que a empresa esteja sempre aqui nessa zona verde, tá? Que é a zona de segurança, que ela não tem risco de falência. Se a empresa está aqui, ó, no final do intermediário, no final da zona intermediária, que é a zona cinza, para a zona de estresse, significa que ela está com algum problema financeiro e que é muito provável que ela vai ter ruptura nos próximos anos. Então, é muito importante isso aqui, porque, de fato, pessoal, a gente já viu acontecer casos em que, há 2, 3 anos atrás, a empresa estava aqui no vermelho e hoje ela já fechou as portas, não existe mais, ou ela já foi comprada por outra empresa porque não tinha mais como continuar no mercado. Isso é muito importante. E uma coisa muito legal e muito interessante que tem nesse relatório, que ele é lançado pela Sinovoltaics, é que ele coloca uma observação mostrando que a DMEG se manteve estável aí por todos os anos. Então, a DMEG sempre se apresenta a cada 2 anos quando sai esse relatório na zona de segurança, né, na Safe Zone, a zona verde. Tá? Então, isso é muito importante para vocês terem a certeza que a gente vai estar aí sempre firme aí nos próximos 30 anos, que a gente tem que dar garantia para poder atender e dar o suporte para vocês, tá bom? Então, outro ponto importante é que desse gráfico aqui, se você... Depois eu posso mandar para o Ivan para compartilhar com vocês, né, o gráfico que mostra todas as empresas. Se você olhar aqui, essa empresa aqui, que é a DMEG, né, que está destacada, entre todas as empresas chinesas, nós possuímos a melhor classificação no Altman Z. Então, a gente está aqui, ó, com a nota, essa classificação aqui no top 6, tá? E as outras empresas chinesas de módulos estão todas atrás da gente. Então, as únicas empresas que estão na frente da gente são empresas americanas, que é a First Solar, e algumas empresas lá conhecidas que são americanas ou alemãs, e a gente está entre todos os fabricantes chineses. Então, isso é muito importante e muito legal para trazer para vocês e vocês mostrarem para o cliente final também, quando ele tiver dúvida de qual marca comprar. Tá? Então, o segundo pilar da bancabilidade, vou mostrar aqui para vocês, é a classificação, claro, da pirâmide da PVTech, também é importante. Então, hoje, né, a DMEG, ela está presente aqui no top 8 da pirâmide, com a classificação A, tá? Então, a gente está bem também nesse pilar da bancabilidade, a gente está no top 10, para garantir aí também que a gente tem uma bancabilidade e uma solidez financeira muito grande. E o terceiro pilar da bancabilidade, que também é importante, é a lista de Tier 1 da Bloomberg NF, tá bom? Então, NF. Então, isso é importante mostrar que a DMEG, ela sempre se manteve nessa lista, né? São 7 anos consecutivos, a gente nunca saiu da lista Tier 1. E um ponto importante aqui, que eu gosto sempre de comentar nas apresentações, pessoal e Ivan, é que essa lista, né, ela só fala
de bancabilidade, né? Às vezes no Brasil o pessoal confunde muito com qualidade de produto. E na verdade não é, né? Isso aqui é puramente bancabilidade. Inclusive, a própria Bloomberg coloca no relatório essa observação que eu acabei de comentar aqui, está em inglês, mas traduzindo, ela fala que essa lista ela demonstra, né, a bancabilidade da empresa. Se você quiser analisar a qualidade, você precisa verificar se as empresas possuem outras certificações de produto, né, de laboratórios, como o PVEL e o RETC. E aí, para facilitar isso, né, para você identificar qual empresa tem, ela coloca na lista as empresas que tem, de acordo com esse símbolo aqui. E o que é mais legal é que a DMEG possui os dois símbolos, né? Então, o símbolo tanto do PVEL quanto do RETC, os dois laboratórios principais de produto, que eu vou mostrar mais na frente como é que funciona. Então, a gente tem essas duas certificações, e é muito legal, porque dentre todas essas empresas que estão aqui nessa lista, né, são poucas que tem. São apenas 8 ou 10 que possuem os dois símbolos das duas certificações de produto. E a DMEG é uma delas, tá bom? Então, a gente consegue concluir que a DMEG está bem, né, em todos os pilares de bancabilidade. Né? A gente está bem nas 3 certificações. Isso garante aí essa solidez financeira que eu comentei, né? Essa estabilidade financeira que a gente tem. Você vai ter a certeza que a marca vai estar aqui para te atender aí nos próximos 30 anos, tá bom? Que é a garantia do produto. Então, agora falando sobre qualidade de produto especificamente, né, que eu comentei antes, rapidamente sobre o PVEL e o RTC. Então, o PVEL, como eu mencionei, é um laboratório americano que da Kiwa, né, a empresa Kiwa, está aqui, vou mostrar para vocês, e ele avalia, né, a confiabilidade e o desempenho do módulo. Então, como é que funciona, né? Os módulos da DMEG, eles são enviados para o laboratório para serem testados durante 18 meses, e aí durante esses 18 meses o módulo vai sofrer aí diversas condições a ser simulado, o laboratório simula diversas condições que são condições rígidas, né, adversas do ambiente, para poder avaliar se o módulo vai suportar aquela condição adversa e vai continuar gerando o que tem que gerar. Então, é uma certificação muito importante também. O RETC é um pouco similar, só que são 12 meses, e também vai avaliar se aquele módulo tem uma confiabilidade, porque ele vai, dependendo de quanto ele vai ali suportar essas condições adversas de temperatura, umidade, então é muito importante também. Tá? Então, comentando aqui sobre os testes que o laboratório realiza, aqui é o laboratório PVEL e o RTC, é bem parecido os dois testes, então são 8 testes principais, eu vou falar aqui rapidamente sobre cada um. Então, tem o teste de ciclo térmico, né? Então, no laboratório, ele possui essas câmaras aqui que vão simular o que eu falei nessas condições adversas e vão manter o módulo aí dentro por vários ciclos de horas para poder avaliar a performance dele aí de acordo com esse ambiente formado, nesse caso aqui da temperatura. Então, aqui ele vai colocar temperaturas extremas, né, na faixa de menos 45 a mais 85 graus Celsius, durante várias horas, para avaliar principalmente, se aquele módulo vai sofrer uma degradação acima do permitido. Né? Segundo a IEC, depois que os módulos passam por esse tipo de teste, eles podem, no máximo, sofrer uma degradação de 5%. Porém, o laboratório PVEL, ele é um pouco mais rígido, né? Ele não permite aí que seja acima de 2%. Então, é muito importante que o módulo possua PVEL ou RTC, ou os dois, como a DMEG, para poder garantir que o módulo ele vai suportar aí diversas condições aí de instalação, de lugar, de temperatura, tá? Para poder aí entregar o que, de fato, o módulo promete no datasheet, com essa, digamos assim, a prova real, né, quando ele tem a certificação do PVEL. Então, o teste de ciclo térmico também tem o dump heat, que é o teste de calor úmido. Então, a gente vai, o laboratório vai, além de colocar uma temperatura extrema dela, ele vai também subir ali a umidade relativa ali do sistema que ele criou aqui na câmara. Então, ele vai aumentar aí para uma umidade de até 60%, para avaliar se ele vai sofrer aí corrosão ou algum tipo de degradação acelerada devido à umidade. E só lembrando, né, a DMEG passou em todos esses testes, em todas as potências de módulo. Durabilidade de backsheet, né, não é o caso do módulo que a gente está oferecendo na PHB, porque ele é bifacial, em vidro, ele não tem backsheet, mas se tiver também, o laboratório também avalia se aquele backsheet ele vai ter algum problema que possa entrar umidade, alguma abertura, tá, algum rasgo. Então também é um teste importante. Sequência de estresse. A sequência de estresse mecânico, ele vai simular a pressão mecânica através desse maquinário para simular se o módulo ele vai suportar uma pressão mecânica lá que a IEC determina, né, que a norma aí determina, e se após sofrer essa pressão mecânica ele vai continuar aí gerando o que tem que gerar com a degradação abaixo aí dos 2%. Sequência de estresse ao granizo, então aqui também é testado simulado a chuva de granizo e são arremessadas bolas
na velocidade de 115 km por hora para verificar se o módulo ele vai suportar isso, se após ele sofrer essa, digamos assim, essa queda de granizo no módulo, ele vai continuar gerando o que precisa gerar com a degradação baixa e continuar com a performance, melhor performance possível, né, o top performance, como eles comentam no teste. Então, também tem mais um teste que é o de potencial do PID, né, a degradação por PID, também é comum acontecer em módulo, né, mas nesse caso aqui, né, nos módulos da DMEG, a gente já tem uma tecnologia que evita, né, a degradação por potencial induzido, mas mesmo assim são testados pelo PVEL para avaliar se aquela alta tensão, né, porque a gente sabe que os módulos, quando conectados em séries, eles podem chegar a uma tensão até de 1.500 volts, e isso gera, normalmente, uma degradação ali devido a essa alta tensão. Mas, quando você tem um módulo que possui o PVEL, você tem um módulo que é testado em alta tensão, ele vai simular essa alta tensão e verificar se aquela degradação ali é mínima, né? Então, no caso dos módulos da DMEG, a gente passou no teste também. Tá? Outro teste também é a degradação que acontece devido à indução pela luz e temperatura, né? Então, aqui a gente tem uma simulação com as luzes aqui, simula a radiação do Sol, e aqui simula a temperatura, de acordo com aquela instalação que você colocar. Então, a luz e temperatura ela vai gerar, normalmente, uma degradação aí. Então, o laboratório PVEL e RTC ele faz o teste também para verificar se aquele módulo vai sofrer uma degradação muito grande devido ao LETIG, né, luz e temperatura. E também o teste principal, ao meu ver, que é o teste do PANFIRE. Então, como é que funciona, né? O arquivo PAN, como a gente sabe, é o arquivo que a gente simula aquele módulo, né, o seu projeto no PV System. E existe um grande problema, né, que muita gente às vezes não lembra. O fabricante, quando ele cria esse PANFIRE para ser utilizado no PV System, ele pode criar lá qualquer arquivo com qualquer dado que ele quiser colocar. Então, acontece que se esse módulo não é certificado, por exemplo, pelo PVEL ou RTC, não tem como garantir que aquele dado, aquela informação do parâmetro elétrico que o fabricante colocou no arquivo é verídico. Então, muitas vezes você pode simular algo que não é verdade, que não é verdadeiro, que não condiz com o que está no datasheet. Então, é muito importante, pessoal, porque o PVEL ele realiza uma simulação da instalação do módulo para avaliar aqueles parâmetros elétricos e comparar, de acordo com os parâmetros medidos naquela instalação que ele fez aqui, na simulação da instalação, vai bater com os dados do PANFIRE. E aí ele compara. Se bateu, então esse módulo ele vai receber a certificação do Top Performance. Então isso é muito importante para que você consiga simular o seu projeto de forma segura, né? Porque vai condiz com os dados que foram apresentados no datasheet. O PVEL ele garante isso, tá bom? Então, só para comentar, né? Relembrando, a DMEG coloca todos os seus módulos, todas as potências para receber o PVEL e o RETC, tá? É mais uma segurança, né, digamos assim, que você tem. Então, outro ponto importante aqui da nossa fábrica, a gente possui um laboratório próprio. Isso aqui também é muito legal, pessoal, porque todos esses testes que são realizados pelo PVEL também, a gente realiza no nosso próprio laboratório da China. E o mais legal é que esse laboratório, ele é acreditado, né, chamado de Laboratório Testemunha da TÜV. Para quem não conhece a TÜV, né, a TÜV fica na Alemanha e é um órgão certificador, né, um órgão que faz testes de acordo com a IEC para o mundo todo, para todas as marcas. E o que é mais legal é que se a TÜV, né, quando ela está com a demanda muito alta, né, para teste, ela seleciona laboratórios no mundo todo para que sejam laboratórios testemunha da TÜV, para que possam certificar pela TÜV. E o mais legal é que o nosso laboratório é também. Então, qualquer marca que quiser testar o módulo pode enviar para o nosso laboratório e caso passe, a gente vai realizar os testes e caso esses testes sejam aprovados, a gente pode certificar como TÜV, tá? Então, esse é um ponto bem interessante também. E aí, pessoal, agora entrando aqui na parte de tecnologia DMEG, né, para vocês conhecerem nossa tecnologia, conhecer o módulo que está na PHB, tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre a tecnologia N-Type. Então, hoje, né, a DMEG está focada 100% na produção de tecnologia N-Type, porque a gente vê a célula N-Type na tecnologia como a tecnologia do momento, né, já virou a chavinha, costumo dizer, no ano passado, do tipo P para o tipo N, porque a gente consegue ter aí mais geração, melhor geração pela bifacialidade, consegue ter diversas vantagens em relação ao tipo P. Então, hoje a DMEG ela só produz N-Type, tá, em módulo bifacial. Então, o que é que tem aqui de vantagem nos nossos módulos N-Type? Hoje a gente possui aí uma garantia de 15 anos de produto e 30 anos de geração, tá? Então, aqui 15 anos de produto, 30 anos de geração.
E se você verificar aqui nesse gráfico aqui de degradação, é muito legal porque a degradação do módulo no primeiro ano é de apenas 1%. E nos módulos mais antigos, tipo P, era de 2%. Então a gente consegue reduzir para 1% essa degradação no primeiro ano. Outro ponto importante é que a cada ano a degradação do módulo é de 0,4% apenas. Ou seja, depois dos 30 anos de garantia, a gente continua gerando aí 87,4% de energia. Então isso é muita coisa, porque até ano passado, né, os módulos eles geravam aí até 25 anos de garantia, geravam no máximo 84%. E aí já começava a degradação acelerada. Então a gente consegue aí manter garantia por 30 anos e ainda conseguir garantir aí quase 4% a mais de energia depois de 30 anos, tá bom? Então isso é bem legal, tá? Outro ponto importante que muita gente não sabe ainda, né, quem não comprou os módulos aí com a PHB, mas os nossos módulos possuem uma tecnologia muito legal, pessoal, que é a tecnologia da Demeg. A gente criou essa tecnologia para trazer para vocês uma grande vantagem, né? A gente sabe que hoje, né, o integrador, quando vocês instalam o módulo, às vezes a gente acaba tendo um problema muito grande, né, por estar no telhado, por exemplo, né, e tem que ter, a gente sabe que tem que ter aquela distância do telhado, aquela inclinação do telhado de pelo menos ali 10 graus, tem que ter uma inclinação para poder a sujeira do módulo descer, né, e não ficar acumulada lá de cima do módulo. Então, o que acontece, né, geralmente, quando o módulo não tem essa tecnologia de clean, quando ele é colocado no telhado aqui, com certa inclinação, a sujeira com a chuva, ela vai descer e ela vai acabar se acumulando aqui, pessoal, nessa que a gente chama de próximo à borda do módulo. E o que é que isso pode acontecer? Essa sujeira acaba ficando em cima da célula e aí ela vai gerar como se fosse uma sombra. E aí vai atrapalhar a geração, vai diminuir a geração em até 6%. Então, o que foi que a gente fez? Né? Parece algo simples, mas que realmente tem feito a diferença. Quem já usa a Demeg já consegue ver na instalação, no resultado, né, na geração, como isso faz diferença. Então, a gente deixou um espaço aqui, né, que a gente chama de edge clean, que é como se fosse, né, um espaço para não sujar, digamos assim, não ter sujidade em cima da célula. Então, toda essa sujidade que vai descer aqui com a água, ela vai ficar aqui, ó. Estava mostrando no canto errado. Aqui tá com o mouse. Então, esse é o espaço que a gente deixa aqui, tá? Entre o final da célula e a borda. Então, a gente consegue aqui, toda a sujidade que descer aqui juntamente com a água, ela vai acumular, não em cima da célula, ela vai acumular aqui, nessa área aqui. O que é que isso vai garantir? Isso vai garantir que, primeiramente, a quantidade de manutenção de limpeza que vai ter. Pode ser que seja reduzida, né? Vai analisar caso a caso, mas a gente garante que vai reduzir muito mais do que seria um módulo tradicional. Outro ponto, ele vai deixar de perder aí quase 6% de geração, principalmente numa área que tem muita sujeira, assim, um ar muito poluído, a gente consegue ter esse ganho aí de até 6% de geração que seria perdida caso não tivesse essa tecnologia. Então é algo bem legal e que tem feito uma diferença aí nos projetos de vocês, tá? Então a gente consegue aí também fornecer ainda uma maior durabilidade, maior geração e menor necessidade de limpeza por causa da tecnologia Edge Clean, tá? Então esse é um dos pontos que eu queria mostrar para vocês e que fez a diferença para o pessoal. Outro ponto positivo, tá? Que é bem legal, a gente trouxe para vocês agora nesse módulo 610 M10RT, né, que é a PHB, já está vendendo para vocês a tecnologia LRF, né? Isso aqui também é muito legal, pessoal. Também é tecnologia da Demeg, que a gente trouxe especificamente nesse módulo para a PHB, tá? Então, hoje, se você quiser adquirir, você precisa vir para a PHB, porque foi uma parceria que a gente fez com a PHB e a gente trouxe primeiramente para a PHB esse módulo, então você só vai encontrar lá, é a tecnologia LRF, que é a tecnologia onde a gente adicionou, né, na célula, né, no módulo, uma película que ela é um material óptico para poder fazer o redirecionamento da luz. Então, quando a gente tinha aqui, né, no módulo esses espaços aqui entre a célula, que infelizmente a gente chama de região inativa, porque ele não consegue gerar luz, né? O que gera luz é a célula. Então, quando ele recebe a radiação, esses pontos aqui, ó, entre a célula, ele não gera energia. E o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente conseguiu fazer? Vou colocar aqui no próximo slide que é melhor para explicar. Então, entre a célula aqui, esse gap, nesse espaço, a gente colocou uma película aqui para poder fazer o quê? Para poder ter um redirecionamento da luz. Então, a luz que vem aqui, ó, ela bate nessa película, né, aqui pela parte frontal, aqui pela parte traseira, mas pela parte frontal, ela bate aqui na película, ela consegue refletir, direcionando aqui para que o vidro bata no vidro e volte para ser gerado pela célula. Parece algo pequeno, mas isso aqui faz uma diferença gigante, pessoal. Só para vocês terem a noção,
um estudo que a gente fez na China com o nosso módulo anterior, que era o transparente, sem essa película, a gente teve um ganho aí de 1,5% de geração de energia a mais devido a essa tecnologia. Então, a película faz com que a luz, a radiação, ela seja refletida e direcionada para que a célula consiga aproveitar essa luz e conseguir gerar um pouco mais. Então, a gente consegue ter um ganho aí de 1,5% na geração. Então, a gente consegue aproveitar aquela lacuna, né, que não gerava nada, a gente consegue ter um ganho aí de 1,5%. Então, é muito legal, porque escolher, né, os módulos com a tecnologia LRF, como eu comentei. Então, você aumenta aí o desempenho do módulo, né, ele vai conseguir gerar mais energia em condições um pouco desafiadoras, que são essas áreas inativas do módulo, redução de custo e também maior retorno do projeto, porque numa usina grande, né, você vai ver que vai te dar um retorno melhor do seu investimento. Tá? Então, essas são as duas tecnologias principais novas que a gente trouxe para vocês, para esse módulo de 610 M10RT, tá bom? E aí, pessoal, outro ponto que eu queria mostrar para vocês, muito interessante, né, se você... Só uma coisa que eu esqueci de falar no início, tá? Eu não sei se eu esqueci de falar, a gente vai fazer uma provinha no final, tá bom? Então, se você puder prestar muita atenção, principalmente nessa parte que vai estar na prova, certeza, a gente vai dar uma premiação, tá? Para quem acertar toda a prova e terminar primeiro. Vai ser bem simples, 5 questões, falando um pouco da DMEG e sobre isso aqui também, para que você ganhe uma caixa de ferramentas DMEG, tá? Para poder conectar MC4. Então, tem alicate limpador, tem alguns MC4s, tem também o alicate de porta. Então, é um kitzinho simples, mas que vai ajudar vocês aí quando vocês forem fazer a instalação dos módulos DMEG também, tá? Então, só voltando agora aqui, que eu tinha esquecido de falar no início, era para ter falado, mas eu creio que todo mundo está prestando atenção e vai conseguir acertar, tá? Então, vamos lá. Então, esse ponto aqui, pessoal, do teste de eletroluminescência é muito importante. Por quê? Porque hoje, no Brasil, a gente está passando por um problema muito sério, que é a entrada de módulos de baixa qualidade, né? A gente sabe que tem muito módulo aí com preço baixo, que muita gente fala que todo módulo é igual, mas que quando a gente vai analisar a longo prazo, tem uma diferença absurda, né? E como é que a gente consegue identificar isso? Primeiro ponto é o flash test, que avalia se aquele módulo tem de fato a potência que promete, beleza? A gente já tem, o Inmetro já está fazendo isso, né, muito bem, então a gente já está tendo aí um grande retorno em relação às fiscalizações de meta, a portaria 140 que foi lançada, beleza, a gente já está com todos os módulos, vamos supor, a maioria dos módulos já trazem essa potência real de acordo com o que está no datasheet. Porém, a gente tem outro problema que muita gente esquece de falar e que a PHB descobriu isso e chamou a atenção de todos os fabricantes, que é o teste de eletroluminescência, né? Se você não conhece esse teste, né, o que é esse teste? O teste de eletroluminescência é uma técnica que vai utilizar imagens como se fossem infravermelhas para detectar defeitos que a gente não consegue observar a olho nu. Então, por exemplo, microfissura na célula, você não consegue ver, mas está lá. Então, você só consegue ver esse tipo de defeito com a imagem de eletroluminescência. Então, aqui tem o módulo normal, aqui a foto normal do módulo, e aqui tem a foto de acordo com a câmera de eletroluminescência. Você consegue ver aqui cada célula, a cor da célula, se tem microfissura, se tem ponto escuro, pontos que são problemas de solda. Então, dá para ver tudo, de fato. Todos os defeitos que podem ter no módulo, a gente consegue ver. E qual o problema que tem hoje no Brasil? Né? Muitos módulos estão vindo com vários problemas das células, né? Desde microfissura, pontos que são inativos, ponto quente, que a gente não consegue ver olho nu, e não há ainda uma norma que consiga bloquear esses módulos de entrar no Brasil, como tem a portaria 140 para o flash test para as potências fake power. Então, o que é que a PHB está fazendo junto com a DMEG, né? A gente conseguiu aí uma autorização da Absolar, a gente está em conjunto, né? Eu, o Ivan, o Rogério também, que é da engenharia da PHB, a gente está junto lá com todos os fabricantes, que são fabricantes de qualidade, trazendo essa informação para criar uma norma, né, uma NBR, e a gente conseguir aí evitar que esse módulo entre no Brasil. Então isso é muito importante, pessoal, porque é algo que por muito tempo não se foi notado e a PHB percebeu isso, né, e começou a ir atrás de tentar resolver. Então, quais os problemas principais, né, a longo prazo que pode ter? O que a PHB fez para avaliar isso? Então, ela conseguiu aí, enviar diversos módulos, tanto para a USP, como também eles conseguem fazer essa eletroluminescência dentro da PHB, tá? Então, ela fez, aqui é um módulo da DMEG, então ela pegou várias marcas de módulos, né, então, para poder registrar a diferença na eletroluminescência. Então, aqui tem uma foto de eletroluminescência da DMEG, tá? Esse aqui foi uma foto tirada pela USP, que a PHB enviou o nosso módulo para lá, e como vocês podem ver nesse módulo, ele é um módulo
quase que 100% totalmente uniforme em relação às cores, né, cor clara. Então, só para vocês entenderem, né, uma cor clara de módulo significa que esse módulo tem uma eficiência maior, aquela célula. Quanto mais clara for a célula, significa que ele tem uma eficiência maior. Quanto mais escura for a célula, significa que ele tem uma eficiência menor. Então, aqui você pode ver que são todo composto por células claras de eficiência máxima. E aí você tem um módulo perfeito, tá? Então, esse aqui é um módulo de 605 watts, ele chegou a bater 611 e a eletroluminescência dele está perfeito. Ou seja, células de grade A, né, células de qualidade máxima para vocês. E aí, qual que é a diferença de um módulo ruim? Né? Então, a gente também enviou, né, a PHB enviou para a USP outro módulo para avaliar, né, de preço baixo, aí, que não precisa citar, mas que vocês vão ver a diferença aqui nesse slide. Então, olha só a diferença, pessoal. Isso aqui é muito sério, porque a gente consegue visualizar aqui, através da foto de eletroluminescência, a diferença de cor que tem entre as células. Então, quando a gente tem aqui uma célula totalmente escura, como essa aqui, a gente sabe que isso aqui é uma célula de eficiência baixíssima. Então, esse é um problema muito sério, porque a gente vai ter aqui diferentes células com diferentes eficiências. Então, aqui a gente tem uma clara com escura. Quando a gente junta isso aqui na mesma célula, o que é que pode causar de impacto, de problema? Isso aqui pode causar uma degradação muito acelerada nos próximos anos. Então, isso aqui também pode causar uma incompatibilidade chamada de mismatch entre células, porque tem uma célula de maior eficiência ligada em série com a célula de menor eficiência. Isso pode causar também, porque na célula de maior eficiência, por ela estar ligada com a de menor eficiência, ela está se ligando a uma célula que tem uma célula que tem uma corrente mais baixa. Isso vai causar o quê? A célula de maior eficiência ela vai se balizar pela de menor eficiência. Então, ela vai dissipar calor para se igualar e essa dissipação de calor vai gerar ponto quente, né? Então, é outro risco. Vai ter ponto quente na instalação, podendo gerar incêndio, podendo gerar aí uma degradação muito mais acelerada. Então, um módulo que era para gerar aí 30 anos, né, com 87,4%, mais de 30% de geração, ele acaba em 8 anos não tendo nem a metade disso, porque ele vai sofrer uma degradação muito mais acelerada. Então, os módulos, se você observar aqui, o mais interessante aqui, a potência desse módulo era um módulo de 550 watts, a potência real dele foi 574, então bateu a potência. Beleza, tá ok para o teste de flash test, que é o teste de potência. Porém, para o teste de eletroluminescência, ele está totalmente reprovado, porque se você olhar aqui, ó, tem uns pontos aqui que são provavelmente microfissuras, pontos negros, são todos pontos, critérios, né, que são avaliados, que trazem essa degradação acelerada, esse risco de ponto quente e dano e impacto ao módulo que vai afetar a geração de energia, vai afetar a segurança a longo prazo da instalação. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Se você não sabia disso, anote, tire foto. O Ivan vai enviar depois esse slide para vocês estudarem. Isso aqui é muito importante para que você, a partir de agora, comece a avaliar melhor o módulo que você escolhe, porque, de fato, módulos não são todos iguais. Como você pode ver aqui, existe muita diferença, né, de esses módulos que a gente chama de... Esse aqui é o módulo catapora, né, porque está todo cheio de problemas, todo cheio de célula escura, com célula clara, ponto quente, ponto preto. Então, tudo isso afeta a geração e a segurança da instalação. Então, isso aqui é um dos pontos principais da apresentação que eu queria mostrar para vocês. Se você ainda não tinha escutado, agora passe a procurar módulos, né, procurar distribuidor que de fato, e fabricante que de fato se preocupa com isso. Só para vocês terem uma noção, a Demag, na hora da fabricação do módulo, ela tem uma eletroluminescência dupla, né, ela faz 2 vezes o teste de eletroluminescência. Então, ela faz uma feita automaticamente pela inteligência artificial, analisada pelo computador, e depois, no final, tem uma verificação de uma pessoa, um humano, para fazer essa verificação manual também, para que tenha certeza de que o módulo vai estar perfeito para venda, sem nenhum problema desse tipo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, só comparando para vocês lembrarem a diferença de um módulo para outro. Aqui é um módulo bom, tá? Que é o módulo da Demag, aqui é um módulo que não está adequado aí de acordo com a eletroluminescência, né? Como eu falei, por causa desses pontos aí de diferença de eficiência, ponto preto, microfissura. Então, isso é o mais importante. A gente tem que tentar fazer com que ajudar o mercado brasileiro a sempre trazer coisa melhor para o Brasil, para que vocês possam trazer melhores instalações, melhores produtos, sempre procurar produto de qualidade. Então, por isso que a PHB, né, sempre preocupada em trazer tecnologia de qualidade, se atentou para esse problema e, juntamente com a gente, com a Absolar, começou a trazer essa ideia para que fosse gerada aí como é que eu posso dizer? Uma ideia mesmo de trazer uma norma para a gente poder bloquear esse tipo de módulo no Brasil, tá? Então, podem contar com a gente para sempre trazer informação
verdadeira, de qualidade, e sempre trazer os produtos melhores para a instalação de vocês, para o projeto de vocês. Então, um ponto bem importante que eu queria comentar. Então, falando um pouco agora sobre, para finalizar, né, por que escolher os módulos da Demeg Solar? Então, a gente tem um serviço local próximo. Para quem não sabe, a gente tem um escritório aqui em Campinas, tá? Bem próximo daqui de São Paulo, PHB. Então, se você é da região, quiser nos visitar, pode vir sempre, tá? Estaremos disponíveis. Então, aqui tem a equipe de engenharia, a equipe de marketing, a equipe de comercial, todos juntos para atender vocês. A gente é líder em saúde financeira, como eu falei, temos os 3 pilares da bancabilidade, com as melhores certificações mundiais de solidez financeira e excelente nível de tecnologia e qualidade. E aí, só para complementar, aqui tem uns cases de sucesso, tá, pessoal? Então, aqui tem uma instalação em Pato Branco de 3,77 megawatts, né? Aqui tem um na Amazônia também, e aqui tem um lá na China, que é muito importante para a gente, é bem legal. Esse aqui de 940 megawatts foi uma instalação feita de estacas, né? Mas isso aqui embaixo é uma piscicultura, tá? Então, esses módulos foram feitos dessa forma para poder gerar energia, para ter o controle total ali das condições ambientais dessa lagoa aqui para a criação de peixe. Então, temperatura regulamentada, então é um case bem legal para vocês também. E também esse que é só de módulo DMEG, e esse aqui que é o maior projeto offshore da China, de 2 gigawatts lá, totalmente com módulo flutuados, tá? Então, é bem legal. Só para mostrar para vocês que a DMEG já tem aí diversos casos aí no mundo todo já instalados, mostrando a qualidade do produto. E aí, só para finalizar, pessoal, por que escolher, né, por que escolher DMEG, né, os 4 pilares fundamentais que você deve escolher quando você vai procurar um módulo, uma marca de módulo. O que é que você tem que fazer, né? Só para revisar aqui no final. Primeiramente, durabilidade. Né? O que fala da durabilidade? O eixo do módulo, né, o núcleo do módulo, é a qualidade. Então, o controle do processo produtivo, né, de acordo com a qualidade, em cada etapa do processo lá dentro da fábrica, e também o BOM, que é a qualidade dos equipamentos, do material que é escolhido para produzir o módulo. Então, isso a gente está 100% ok com tudo aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Confiabilidade. Tem uma degradação baixa, e isso a gente consegue ver de acordo com as certificações de produto, como o PVL e RTC, que a gente tem também por mais de 4 anos, né, consecutivos. E também a bancabilidade, que é a solidez financeira, para garantir que a gente vai estar aqui no mercado para atender vocês nos próximos 30 anos, tá? A gente está aí com todas as certificações de bancabilidade, que é o Altman Z, PVTEC e Tier 1, tá? E para complementar, para você ter um módulo perfeito, né, potência máxima, alta eficiência e desempenho superior e credibilidade incomparável. Então aí você consegue completar a pirâmide aí fundamental para se ter um módulo perfeito, tá bom? Então, agora eu queria parar para tirar dúvidas de vocês, e depois que a gente tirar algumas dúvidas, a gente vai fazer a provinha com o sorteio do kit para vocês, tá bom? Então, aguenta aí um pouquinho até o final, que vai ter esse presente aí para vocês. Então, aqui tem um QR Code para quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tirar dúvida ou até chamar para fazer alguma reunião. Estou disponível também, tá bom? Então, passo a palavra para o Ivan, novamente. Obrigado, Lucas. Muito esclarecedora a sua apresentação. Obrigado pela disponibilidade de vir aqui hoje e explicar para a gente com tanta didática aí um pouquinho sobre a DMEG e sobre os módulos. Na verdade, Lucas, eu gostaria até de fazer algumas colocações antes das dúvidas. Tá? Por favor, volta lá para o slide do Altman Z lá, por favor. Perfeito, só um segundo. Aqui. Então, pessoal, falando do Altman Z, tá, pessoal, vocês perceberam para a explicação do Lucas como que ele é importante para saber assim a saúde financeira da empresa. O que eu vejo às vezes nos integradores é que alguns têm talvez dificuldade de correlacionar isso. Por que isso é importante, né? É óbvio que é bom saber que a empresa vai estar viva, né, tem saúde, mas isso é relevante para o integrador, para o distribuidor, para a gente saber que ele vai estar vivo para dar garantia, né? Porque hoje a gente fala aí de garantia de módulo fotovoltaico. Hoje o padrãozão de mercado vai de 12 anos, ainda 15 anos no DMEG, né, superior,
e 25 anos de garantia de performance, né? O Lucas mostrou ali nos slides para vocês com 30 anos, e o da Demeg é 30 anos, tá? Não é 25, é 30 anos. Com 30 anos de geração, ele é para estar com 87,4% da potência da qual ele saiu da fábrica, né? Então, a gente avaliar a saúde financeira da empresa de uma certa forma é a gente avaliar se essa empresa vai poder nos fornecer a garantia, porque existiram tempos, né, que qualquer um colocava no papel, a garantia é de tanto tempo, né, só para seguir o resto do mercado. Mas o papel aceita qualquer coisa, né, gente? Você escreve lá o que você quer, mas aí você vai conseguir cumprir mesmo com essa garantia, né? Então a gente precisa utilizar essas métricas. Avança para a pirâmide de bancabilidade lá do PVTech, por favor. Aí a gente amarra com essa pirâmide, tá? A gente olha primeiro o Altman Z e depois a gente vai para essa pirâmide. O que o Lucas não comentou, que eu agrego, pessoal, é que assim, ó, tudo bem, a Demeg está no ar, mas talvez por coincidência ou não, desde que a Demeg começou a parceria com a PHB, a Demeg só subiu na bancabilidade, tá? Então, a gente vê fabricantes que às vezes eles fazem o caminho inverso, e aí não é interessante porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? Vai do AAA pro AA, aí vai pro A, aí vai pro BBB. A Demeg não. A gente começou a parceria, ela era BB, ela já estava bem qualificada, e ainda assim ela continua subindo, tá? Outra coisa que eu destaco aqui, gente, é que assim, ó, existem muitos fabricantes que sequer estão na pirâmide de bancabilidade, que sequer falam nas métricas do Altman Z, porque não é interessante, né? Ou porque nem foram avaliados pelo PVTech, porque não tem como avaliar elas. Então, tem que ver se está, obviamente, né, na pirâmide de bancabilidade, e em que ranking que está. Outra coisa que eu queria falar aqui brevemente, tu pode, por favor, avançar lá para o Ed Clean, Lucas? Perfeito, então. Eu gosto de pensar, gente, no Ed Clean como assim, ó, não é que você necessariamente vai ter que fazer menos manutenções porque você tem o Ed Clean, tá? Eu gosto de pensar no Ed Clean como, bom, eu vou seguir aí a manutenção habitual que eu já faria num módulo sem o Ed Clean, só que até eu fazer essa manutenção eu vou ter mais energia sendo gerada, tá? Porque assim, gente, vocês percebem que o Ed Clean, né, ele vai ter essa borda ali que não tem as células. Não é que a gente tem aqui uma tecnologia que impede o acúmulo da sujeira, que aí sim você não teria que fazer a manutenção. Não, ela é uma tecnologia extremamente pertinente, mas a gente não pode abrir mão das boas práticas, né? Se você falar para o seu cliente que se der a entender que ele não vai ter que fazer manutenção ou alguma coisa do tipo, você pode se queimar comercialmente, né? Então é importante sim falar para ele do diferencial que é o Ed Clean, sabendo escolher os termos, né? Porque isso vai ser um diferencial. E é um baita diferencial, sem dúvidas nenhuma. Só que aí também, dependendo de como você expor, o seu cliente pode entender errado, né? Então a gente gera mais energia até fazer a manutenção do módulo fotovoltaico, fazer a limpeza do módulo fotovoltaico, tá? Outra coisa, gente, que eu gosto de falar sempre, e pode deixar nesse slide aí mesmo, não tem problema, não sobre esse assunto, tá? É que assim, ó, a PHB sempre faz aí uma curadoria dos produtos que está trazendo, né? Por que eu estou falando isso? Não é para falar ainda do eletroluminescência, é porque assim, ó, existem muitos distribuidores que eles vão te entregar lá um módulo que a corrente dele vai ser 14, 15 amperes, que hoje já é bem o padrãozão de mercado, né? O módulo chegar aí 14, 15 amperes, eu não estou nem falando de ganho de bifacialidade, tá? Estou falando só da parte frontal do módulo, ele facilmente vai bater os 15 amperes. Só que aí ele vai te fornecer um inversor que não suporta esses 15 amperes. E aí? Seu módulo vai gerar o que o fabricante do módulo prometeu, né? Ele vai chegar em 600 watts, 650, 700 watts,
Não vai, porque o inversor vai clipar, ele vai limitar essa corrente muito antes, porque é a corrente que esse inversor vai suportar. Então, estou falando isso, pessoal, porque todos os módulos, todos os inversores que são comercializados na plataforma da PHB, eles são compatibilizados, tá? Então, se você vê lá 610 watts da DMEG, é porque você vai ter essa geração, posto a irradiância correta, orientação correta, distribuição correta de módulos fotovoltaicos, tá? Você vai enxergar essa potência, tá? Obviamente, né, que a gente tem sobrecarga de inversores, isso é uma prática comum de mercado. Você põe lá, sei lá, 10 kW pico no inversor de 8, você não vai chegar aí numa potência C, né, de 10 kW, você vai chegar até 8 kW. Você faz isso para chegar antes na potência nominal desse inversor de 8K e ir até mais tarde com 8K. Isso é uma prática alheia ao que eu estou comentando aqui, tá? É simplesmente para que você verifique o equipamento que você está comprando. Bom, o meu inversor suporta a corrente que esse módulo está gerando? Se faça essa pergunta, olha lá nos datasheets que a PHB fornece no site, você vai atestar que a gente comercializa produtos que são compatíveis entre si. Ainda para finalizar aqui a minha participação, tá? Avança um pouquinho para a gente, Lucas, ali na parte de eletroluminescência, por favor. Como o Lucas bem colocou, tá, gente? A PHB levantou essa bola aí porque é nítido, né? Como é fácil você passar aí num flash test, né? Que é o que hoje a portaria 140 aí exige, né? Um teste que você colocou ali, né, os 1000 watts por metro quadrado, o módulo atingiu a potência e beleza. Mas você não sabe a degradação dele, você não sabe qual que é a qualidade da célula fotovoltaica, porque não é o flash test que vai avaliar isso daí. Perceba que eu não estou desqualificando a importância do flash test. Ele continua sendo importante. O teste de eletroluminescência ele vem para agregar ao que o teste o flash test também vai falar. Bom, você avaliou a qualidade, a potência no flash test, agora você vai avaliar a degradação no teste de eletroluminescência, tá? Então, fabricante que não tem medo, que não tem não tem problema de fabricação, não tem problema de qualidade, vai te fornecer, né, o teste de eletroluminescência. Ele não tem problema quanto a isso. Então, o meu convite é para que você exija, né? Não conhece o fabricante, não sabe como é que é distribuidor novo, exija o teste de eletroluminescência. Óbvio que você vai manter a exigência do flash test. Isso aí para entrar no Brasil tem que ter, né? Mas agora a gente está complementando isso daí. Vocês, agora sim, finalizando, vocês percebem que a gente está amarrando o nozinho de cada lado, né? Então você vai ver bancabilidade, você vai ver o Altman Z, você vai ver lá o Tier 1 da Bloomberg, se ele está lá nesse ranking, você vai ver lá o flash test, você vai ver lá o teste de eletroluminescência para tomar uma decisão, para poder ofertar o produto de melhor qualidade para o seu cliente, tá? Não, a gente não tem como simplesmente olhar o preço, né, gente? Eu acho que isso agora já tá bem nítido a importância de a gente olhar outras coisas, tá? Agora sim, podemos passar para as dúvidas. Vou abrir aqui. Boa tarde, por favor. Qual é o tamanho físico e a potência deste módulo fotovoltaico? Bom, então, Ricardo, esse módulo que a gente comercializa hoje da DMEG, eu peço que vocês se inscrevam, todos vocês que estão nos assistindo, nos canais, nas redes sociais da PHB, porque volta e meia a gente está lançando um novo produto. Então, estou falando de hoje. O DMEG 610, tá? Então, 610 watt pico. Ele é bifacial, tá? E ele tem, por favor, me corrija, Lucas, se eu estiver errado, 2.384 milímetros
no lado maior, 2.384 milímetros no lado maior, 1.134 no lado menor e o frame dele de 30 milímetros. Perfeito, Tá? é isso mesmo. Essas são as dimensões aí do módulo fotovoltaico da Demeg que a gente comercializa. Outra pergunta aqui, ó, por favor, quando fazemos a termografia com drone termográfico, podemos ver da mesma forma que eletroluminescência. Depois tu pode complementar, Lucas, mas assim, ó, no teste de eletroluminescência você está injetando uma corrente reversa ali nos módulos, né? Você está injetando corrente para que ele tenha uma irradiância, só que é uma irradiância que você não consegue ver a olho nu. Você precisa de uma câmera lá, com alguns filtros especiais para captar essa luz que você não consegue ver a olho nu. Num teste na termografia com o drone ou com uma câmera termográfica, você não tem essa mesma situação que você está injetando a corrente no módulo fotovoltaico. Perceba que esse teste que quem me falou aqui é extremamente importante, tá? Você ter lá a termografia. Por exemplo, assim, ó, a gente rodou uma vez, fomos num cliente e a gente foi com uma câmera termográfica, tá? E aí a gente pegou lá um módulo fotovoltaico que ele tinha uma célula que estava com a temperatura superior às células que estavam ali adjacentes, né? Aí a gente foi ver depois que existia um ninho de vespas atrás exatamente dessa célula. Tá, então eu não dispenso a importância de você fazer uma imagem de drone aí, drone termográfico, ou simplesmente com a câmera termográfica, se for o que você tiver aí ao seu alcance, só que são assim, ó, são complementares. Um não exclui o outro, tá? Isso, perfeito, Ivan. Só complementando, né? Eu já recebi muito essa pergunta quando eu estava apresentando, e de fato, Ivan, a termografia ele é importante também, né? Quando você tem uma usina já em funcionamento, é importante você fazer para verificar se está tudo funcionando ok, se tem uma temperatura elevada em algum ponto lá do módulo. Porém, a eletroluminescência, né, ela é importante também porque você consegue identificar vários outros problemas, né? Não só a temperatura elevada em algum ponto, em alguma célula. Quando a gente faz aquele teste, você consegue ver a eficiência da célula, se ela está de acordo, se ela tem uma célula que ela foi fabricada com eficiência diferente, ligado uma ligada na outra, e isso atrapalhando e gerando uma degradação maior. Então, digamos que a termografia você consegue fazer, o integrador deve fazer na sua instalação para poder avaliar ali se tem algum ponto quente, porém, você tem que procurar fabricantes que fazem o uso da eletroluminescência na fábrica, e também os distribuidores que fazem essa verificação também, né? Porque a gente, quando envia os módulos para a PHB, ela pede a eletroluminescência dos módulos para avaliar se está ok, ela avalia também, faz teste na USP, então assim, é um diferencial muito grande. Então, vocês podem aí ter certeza de que aquele módulo que vocês estão comprando na PHB, ele tem a qualidade de ter as células todas perfeitas, com a eficiência igual, o que não vai gerar degradação. Então, com a termografia, que é importante também, você consegue ter a avaliação dali de um ponto quente, uma temperatura elevada em algum módulo, né? Você não consegue ver a microfissura, mas você consegue avaliar o ponto quente para possivelmente fazer uma troca, digamos que é uma atividade de operação e manutenção de usina, porém, antes disso, você tem que optar pelo módulo que tem eletroluminescência, que você consegue ter a certeza de que foi feita a eletroluminescência para evitar o problema lá da incompatibilidade de eficiência de célula, tá bom? Ele até complementou aqui, ó, antes de passar para a próxima dúvida, na termografia. Desculpa, sim, mas tem que ser um a um. Na termografia conseguimos fazer grandes usinas. Minha dúvida é se vamos conseguir ver essa degradação. Assim, ó, Ricardo, na termografia você não, com o drone, não necessariamente você vai ver essa degradação. Essa degradação aí você vai conseguir ver pela potência que essa sua usina está gerando. Né? Obviamente que se você já está operando com overload, o que vai acontecer não é que você não vai atingir a potência. A questão é que você vai demorar mais para atingir a potência. No final das contas, aonde que você vai ver de fato essa degradação? Não é na potência.
Você vai ver na quantidade de energia gerada, né? Porque a potência nominal ali, você vai bater, digo do inversor, se você tiver com overload, você vai bater igual, mas você vai gerar menos energia porque você vai ficar menos tempo na potência nominal do inversor, tá? Então, assim, ó, eu acho que essa dúvida aqui, ó, é um pouco mais profunda. Obrigado, tá, Ricardo, por fazer ela, porque assim, ó, a questão aqui não é que vocês integradores têm que fazer o teste de eletroluminescência. Quer fazer, tudo bem, é um pouquinho complicado, exige ali um equipamento diferenciado para fazer. A questão é que vocês têm que exigir do distribuidor, exigir do fabricante que eles te forneçam esse teste de eletroluminescência, o relatório do teste de eletroluminescência, para que você constate isso, que você está utilizando módulos de boa qualidade. De novo, pessoal, fabricante bom, fabricante idôneo, distribuidor idôneo que sabe o que está fazendo, não tem rabo preso. Ele vai te fornecer sem problema nenhum, tá? Porque ele quer que você veja essa qualidade. A gente aqui, PHB, quer que você veja, quer educar vocês, integradores, quer educar o consumidor final a comprar produtos de boa qualidade, tá? Então, só reiterando aqui, a termografia com o drone é importante, mas são assuntos distintos, né? Com o drone ali, você não está injetando a corrente no módulo, não. Você está numa operação normal da usina, onde o fluxo da corrente vai do módulo fotovoltaico para o inversor, tá? Então não é um teste aí que você vai replicar na operação da usina, tá? Bom, última pergunta aqui, porque ainda tem o teste, né, gente? A gente tem que fazer o testezinho aí. Por que a Demeg, a Giovana fala, por que a Demeg não tem módulos monofaciais? Aí é contigo, Lucas. Por que a gente não... Perfeito, Giovana. Boa pergunta. Então, a gente tinha, tá? Até 2 anos atrás, a gente fabricava também monofaciais. Porém, quando a gente migrou para a tecnologia N-Type, né, e não só a Demeg, eu acho que outros fabricantes também do top 10 mundial também estão fazendo isso, observou-se que é clara a diferença quando a gente se trata de uma comparação entre N-Type e módulo PERC, né, tipo P. A bifacialidade no módulo N-Type ela é muito mais vantajosa, digamos assim. Então a gente consegue ter um módulo ali N-Type bifacial com muito mais geração pela bifacialidade. Então hoje, para fabricar os dois módulos, né, digamos assim, custa o mesmo valor. A gente não consegue construir um módulo monofacial ali, N-Type, e um módulo bifacial N-Type custando coisas diferentes. Então não compensa mais para a gente vender o módulo monofacial. Por quê? Porque com a bifacialidade a gente consegue ter a vantagem de gerar mais pela bifacialidade, tá? Pelo módulo sendo bifacial N-Type, gera muito mais do que o módulo P-Type bifacial ou monofacial, e aí o valor é o mesmo. Então a gente percebeu que em todos os países, né, digamos assim, que a Demeg está, não tem mais essa procura por módulos monofaciais N-Type, porque a gente consegue atingir uma geração maior, ou a qualidade de ter o vidro duplo também, né? A gente consegue oferecer, por ter vidro duplo, uma força mecânica melhor, uma resistência mecânica melhor. A gente consegue ter 2 vidros de 2 milímetros, e aí a gente consegue reforçar